O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou a falar em parábolas aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo, dizendo: O reino dos céus é como a história do rei que preparou a festa de casamento do seu filho e mandou os seus empregados para chamar os convidados para a festa. Mas estes não quiseram vir. O rei mandou outros empregados, dizendo: Dizei aos convidados: já preparei o banquete. Os bois e os animais cevados já foram abatidos, e tudo está pronto. Vinde para a festa. Mas os convidados não deram a menor atenção. Um foi para o seu campo, outro para os seus negócios, outros agarraram os empregados, bateram neles e os mataram. O rei ficou indignado e mandou suas tropas para matar aqueles assassinos e incendiar a cidade deles. Em seguida, o rei disse aos empregados: A festa de casamento está pronta, mas os convidados não foram dignos dela. Portanto, ide até as encruzilhadas dos caminhos e convidai para a festa todos os que encontrardes. Então os empregados saíram pelos caminhos e reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a sala da festa ficou cheia de convidados. Quando o rei entrou para ver os convidados, observou ali um homem que não estava usando traje de festa e perguntou-lhe: Amigo, como entraste aqui sem o traje de festa? Mas o homem nada respondeu. Então o rei disse aos que serviam: Amarrai os pés e as mãos desse homem e jogai-o fora na escuridão. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados e poucos são escolhidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, nesta parábola nós encontramos este rei, que é a imagem do próprio Deus, e convida todos à salvação. Por isso, o primeiro aspecto do Evangelho conta que um rei prepara um banquete e manda chamar os convidados, mas estes rejeitam. Devido às suas ocupações, preocupações da vida, eles não têm interesse em tomar parte nesse banquete. É uma imagem para dizer do povo de Israel, que rejeitou a aliança, que rejeitou o convite de Deus para estar sempre perto dele. 20 séculos depois, Jesus conta esta parábola, também nós podemos nos identificar muitas vezes com estes convidados, que não têm tempo para Deus. Não porque rejeitam a Deus, mas porque estão mais interessados em fazermos as nossas coisas, nossas ocupações, e, portanto, muitas vezes não vamos à igreja, não rezamos, porque queremos somente cuidar daquilo que é nosso. E começamos a fazer um monte de coisas, mas ao final aquilo não preenche o nosso coração. Muitas vezes temos um dia cheio, uma semana cheia, um mês e assim por diante. Mas continua aquele vazio dentro do coração, porque somente Deus é capaz de saciar plenamente o ser humano. Por isso nós encontramos tantas pessoas que, meio a tantos afazeres de uma vida tão agitada, conseguem encontrar tempo para visitar o Santíssimo Sacramento, para passar na igreja e fazer uma breve oração. Em meio a tantas coisas, conseguem encontrar tempo para recitar o Santo Terço, para participar da missa diária, e trabalha incessantemente, cuida da família, tem tempo para os filhos, e diz: ainda que cansado, eu estou feliz, porque eu consigo colocar Deus ao longo do meu dia. Isso deve ser algo que nos motiva a dizer: eu também quero experimentar esta felicidade. Em meio a tantos afazeres, eu não descuido da oração.
eu não descuido de estar em amizade com Deus, para que nós sejamos dignos de participar desse banquete. Segundo aspecto, se todos nós somos convidados para um banquete, é o próprio Deus que o prepara. Em todas as culturas, o banquete não é somente comer, não é somente abastecer uma necessidade biológica. Em todas as culturas, sentar-se à mesa é sinal de acolhimento, de zelo, de cuidado. Por isso, Deus, no seu imenso amor e cuidado por nós, Ele mesmo prepara esse banquete. Ele quer que nós nos tornemos os seus convivas, para que nós possamos desfrutar de uma boa conversa, desfrutar da sua presença. E assim também acontece em nosso tempo. Nós precisamos criar esse hábito de estar perto de Deus. E qual é o banquete por excelência que o Senhor nos prepara hoje? A Santíssima Eucaristia, a Santa Missa. Por isso nós estamos em torno à mesa do altar, porque Ele nos reúne para nos alimentar, para que nós possamos conversar com Ele. Pois é isso, o diálogo entre Deus e nós chamamos oração. Nós escutamos a Deus e também Ele nos escuta. Ele sempre quer nos incluir nesse banquete. E quantas vezes nós não damos atenção devida ao Senhor? Por isso é importante que nós possamos reconhecer no sacramento da Eucaristia o banquete que o Senhor prepara para nós. Diariamente o Senhor nos convida. E qual é a minha resposta? Eu quero participar ou eu quero cuidar das minhas coisas e, se sobrar tempo, eu converso com o Senhor? E por fim, depois de ter sido rejeitado pelos primeiros convidados, esse rei, que é o próprio Deus, manda ir às encruzilhadas, às esquinas, para que todos possam participar dessa festa. Maus e bons, indistintamente todos recebem o convite da salvação. A salvação não é algo que apenas uns poucos são chamados. Todos são chamados. Mas nem todos correspondem a esse convite. Observamos que o rei diz: amigo, como entraste aqui sem o traje de festa? Qual é esse traje de festa? É a graça de Deus. Precisamos nos vestir de Cristo, nos revestirmos da sua graça para adentrarmos nesse banquete. Quando nós somos convidados para estar com o Senhor, é para que nós nos convertamos, para que nós possamos mudar de vida. Não podemos permanecer as mesmas pessoas diante de Jesus. Ainda mais, recordemos o início do Gênesis. Logo após a queda de Adão e Eva, Deus, em seu imenso amor, o que Ele faz para Adão e Eva? Ele os veste. É o próprio Deus que tece vestes para Adão e Eva, mostrando de modo espiritual que Deus quer revestir-nos da sua graça. Ainda que nós sejamos pecadores e miseráveis, Ele quer nos revestir da sua graça. A mesma coisa aqui. Precisamos deixar que Deus possa descer em nós